Há uns anos atrás, eu assisti um vídeo do Adam Grant falando sobre os hábitos das pessoas mais criativas e as suas características. E entre elas estava a procrastinação. Bom, mas calma que eu vou explicar isso melhor. Se você não me conhece ainda, chegou aqui por acaso, eu sou a Priscila, sou designer e publicitária e pesquisadora sobre criatividade. Mas afinal, o que procrastinação e criatividade têm a ver? Bom, na verdade, a gente não está falando aqui de uma procrastinação aleatória, de quem não sabe para onde está indo. Na verdade, o que acontece é que, quando a gente detecta um problema, e isso pode acontecer por uma inquietação pessoal, por um estímulo de alguém, ou por uma demanda de trabalho, por exemplo, não importa, mas no momento em que você se desperta para tentar solucionar um problema, a gente entra em uma fase de preparação. Essa fase de preparação do processo criativo é o momento em que você vai buscar tudo que é possível sobre esse problema, que pode auxiliar no desenvolvimento da solução. Entre essa fase de preparação e o momento em que você se desperta para uma possível solução, ou seja, o seu insight, ocorre a fase de incubação, que é um momento misterioso da mente, ocioso, em que parece que, repentinamente, você encontra a solução para o seu problema. Existem várias teorias da psicologia cognitiva, da psicanálise, que procuram explicar esse momento misterioso da mente, essa fase de incubação. Uma das teorias que me parece bastante coerente, ela diz que quando a gente está buscando uma solução conscientemente, nós tendemos a percorrer um caminho linear. Ou seja, a gente vai buscando o conhecimento que está associado ali àquele problema e tentando fazer essas conexões. Mas no nosso subconsciente, essas regras, elas não existem. Então essas conexões, elas se formam de uma maneira muito mais distante, vamos dizer assim, com coisas, com outros conhecimentos, com outras informações que talvez no plano consciente a gente julgaria e abortaria essa conexão. Então, no subconsciente tem espaço para essas novas associações surgirem e emergirem no nosso consciente de uma forma repentina. Então, sim, sem dúvida, esse momento de incubação ou de procrastinação durante o processo criativo, depois que você detectou um problema, ele é fundamental para permitir com que essas conexões se formem na nossa mente. E não importa se a gente está falando de um problema de projeto de design ou de outra área projetual, ou um problema de ordem artística, ou então para criar um novo produto, um novo serviço para sua empresa, ou mesmo uma solução para sua vida pessoal. Mas analisando agora as situações profissionais, será que a gente precisa ter sempre um problema a ser resolvido? Por exemplo, para desenvolver um novo produto para sua empresa, um novo serviço, ou uma nova solução de projeto? Em termos de criatividade, ou seja, essa capacidade que todos nós temos de criar soluções novas, coisas novas na nossa vida pessoal ou profissional, é muito importante que a gente abasteça constantemente o nosso repertório. E eu já falei disso em outros vídeos aqui no canal. Então, por que não usar a procrastinação a nosso favor para isso? Afinal, você pode estar numa fase sem muitos novos projetos para desenvolver, uma fase de transição, enfim. Então, por que não usar esse tempo a seu favor para criar coisas novas sem ter o compromisso de chegar a um resultado esperado, a uma solução final desejada? Por exemplo, uma vez eu assisti a 2 designers falando sobre o seu processo de trabalho, de criação, e eles contaram que eles criavam diariamente colagens sem um fim específico. Eles apenas faziam isso para abastecer a mente, para exercitar o processo criativo. Mas é lógico que quando surgia um projeto de design gráfico, por exemplo, eles já tinham essas gavetinhas na memória com as coisas que eles tinham criado e que poderiam talvez servir de referências, fazer novas conexões para esse projeto. Essas referências de estilo, de cores, de combinações que deram certo, poderiam ser usadas depois nos projetos que eles viriam a desenvolver. Da mesma forma, quando eu fiz o meu doutorado, eu investiguei o processo criativo de vários designers em diversos escritórios de design portugueses. E o que me chamou a atenção é que todos eles, ou quase todos eles, abasteciam a sua mente e as suas mãos diariamente de referências. Eles tinham espécies de materiotecas nos seus escritórios, onde eles guardavam
referências como fitas coloridas, texturas, objetos antigos, colagens, enfim, uma série de referências visuais e táteis que não tinham uma aplicação imediata, não havia uma finalidade para aquilo. Era simplesmente abastecer a mente e o visual, o repertório visual, com essas informações, com esses objetos. E claro, eles também faziam isso com referências digitais, com fotografias que eles mesmos tiravam quando iam nos lugares, e tinham com isso uma biblioteca constante para o desenvolvimento de projetos futuros. Então, quando surgia um novo projeto, eles já tinham uma espécie de materioteca na sua mente e no seu ambiente de trabalho, onde eles podiam buscar referências e tentar formar novas conexões. É como se o cérebro fosse buscar nas gavetinhas da mente aquelas referências que têm uma conexão mais próxima, mais efetiva com a situação de projeto, que poderia ser a gavetinha das fitas coloridas, das texturas, enfim, não importa. Mas esse repertório está sendo formado constantemente. Ou seja, eles estavam fomentando a mente para os momentos de incubação ao longo dos seus projetos. Fazendo esse tipo de coisa, você está exercitando o processo de criação, mesmo que não haja uma finalidade específica naquele momento. E isso significa horas de treino para você. Um maratonista não acorda num dia qualquer e resolve correr 42 quilômetros. Ele começa correndo 500 metros, 1 quilômetro, passa para 5 quilômetros, até que com o tempo ele consegue correr 40 quilômetros naturalmente. E aí quando a gente vê uma pessoa que consegue atingir um resultado extraordinário, a gente acha que isso é sorte. Mas será mesmo? Malcolm Gladwell, autor do livro Outliers, em português Fora de Série, ele nos diz que não. E não é só ele que nos diz isso. É claro que uma boa dose de talento, foco, dedicação, persistência são aspectos cruciais para se atingir o sucesso em qualquer área, em qualquer profissão. Mas essa dedicação, ela se traduz em um número de horas debruçado sobre esse trabalho. E existe até um número mágico, que são 10.000 horas. Todas essas pessoas fora da curva que foram analisadas por esse autor, elas se debruçaram sobre esse assunto por aproximadamente 10.000 horas até chegar a um resultado extraordinário. E a gente está falando de nomes como Bill Gates, Steve Jobs e até Mozart. Então, se você não se acha tão bom em algo ainda, pergunte-se quantas horas você já se debruçou sobre isso. 100 horas? 1.000 horas? Bom, então você está no caminho. Mas existe um outro fator muito importante aqui, que são as oportunidades. Essas pessoas fora de série, fora da curva, elas tiveram oportunidades no seu caminho. E souberam, é claro, detectar e aproveitar essas pequenas vantagens que num somatório levaram elas a onde elas chegaram. Ou seja, elas souberam aproveitar as oportunidades que tiveram inicialmente e fazer delas algo muito mais grandioso com persistência e dedicação. Mas para surgir uma oportunidade é preciso dar chance ao acaso. Sabe aquela frase, está no lugar certo na hora certa? Então, se você quer correr a maratona, você vai precisar começar a treinar, você vai assistir conteúdo sobre isso, você vai se envolver com pessoas que falam sobre isso, que fazem a mesma coisa. E essa série de ações vai fazer com que, em algum determinado momento, você esteja no lugar certo e na hora certa. Então, dê chance ao acaso. E dar chance ao acaso significa simplesmente se permitir experimentar. Comece a correr, não importa qual é a distância e qual é a velocidade. No caso dos projetos, do design, faça experimentos, crie, mesmo sem ter um projeto específico, mesmo sem ter uma finalidade específica. Apenas experimente novos materiais, novas técnicas, novas possibilidades. Abasteça a sua mente. Se você é programador, comece a desenvolver. Se você quer criar conteúdo, comece a gravar. Só a prática trará a excelência em algo. Lembre-se das 10.000 horas. Isso não é para desestimular você ou parecer um objetivo muito distante de um resultado final. Mas é para mostrar que existe um caminho, existe um processo que precisa ser percorrido ao longo de um tempo. E você pode tornar esse tempo mais curto ou mais longo, depende da sua persistência, da sua dedicação e das suas horas debruçadas sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo e chegou até aqui, se inscreve no canal.
Eu vou deixar aqui também a lista desses livros e outros que podem ajudar você a entender melhor sobre esses assuntos de criatividade e sucesso.